Nice, um caminhão atingiu diversas pessoas, uma multidão durante uma comemoração do feriado do Dia da Bastilha e muitas pessoas morreram e outras ficaram feridas. Daqui a pouco, então, nós temos mais informações sobre este incidente na França. Mas agora vamos aos destaques do Jornal da Record News, que começa daqui a pouco, às 9 da noite. Eu achei que nem fosse ter essa chamada hoje, porque o Heródoto não está aqui na redação. Heródoto, boa noite. Onde é que você está? Clara, desculpa, eu acabei me atrasando hoje aqui e acabei me atrasando aqui na maquiagem com o nosso Luiz Vieira. Bom, tem outra coisa também que me atrasou um pouco, mas eu não vou falar agora, é um desastre que aconteceu ontem à noite, entendeu? Fiquei pensando e tal, no problema lá da Libertadores, enfim, vou deixar de lado. Nós vamos tratar, obviamente, do assunto que você está desenvolvendo, todo mundo está acompanhando, né? Você lembrou do 14 de julho, Dia da Bastilha. O que é isso? 14 de julho foi o dia que a população de Paris se rebelou contra uma prisão que tinha na cidade, chamada Bastilha. Essa prisão, ela representava o absolutismo do rei da França. Ele mandava sozinho. E na Bastilha ele mandava prender quem ele quisesse. Sem julgamento, sem coisa nenhuma, o cidadão era preso na Bastilha. Então o símbolo do absolutismo, o símbolo do chamado Velho Regime, era aquele edifício chamado de Bastilha. Bom, o que fez a população? A população, incentivada, obviamente, pela burguesia francesa, fizeram uma grande rebelião e derrubaram a Bastilha no dia 14 de julho. Então isso tem um valor simbólico, não só para a França, para o mundo inteiro, Clara, que é o seguinte, a derrubada do absolutismo e o começo de uma nova era política para o mundo, que é aquela era da igualdade, liberdade e fraternidade. E mais, outro pensador francês da mesma época, da divisão do poder em três, executivo, legislativo e judiciário. Você só vê só por essas coisas que tudo isso que começou com a Bastilha, que você citou agora há pouquinho, ela chegou até os dias atuais e as democracias do mundo, inclusive a nossa a democracia brasileira, também está dividida nesses três poderes, executivo, legislativo e judiciário. É verdade que muitas vezes as notícias são um pouco exóticas em relação aos três poderes, mas sem dúvida alguma eles representam a democracia e a gente vai voltar a falar de um desses poderes, que é o poder legislativo, que ontem, ou se quiser, nessa madrugada, elegeu o seu novo presidente, não é? E o nosso comentarista, o Ricardo Couto, vai falar a respeito disso. Então o Couto, ele vai vir lá da Bastilha para falar isso. E mais, o pessoal fez também lá uma rebelião por causa de imposto. O Richard Rittenband vai explicar para a gente que história é essa de alíquota marginal de imposto. Tudo isso assim que eu sair aqui da maquiagem e correr lá para o estúdio, Clara. Até já. Tá certo, estamos te esperando, hein, Heródoto? Bela explicação, hein, professor? Obrigada. Boa noite para você, bom jornal. Obrigado. Bem, agora então, justamente neste que é o Dia da Bastilha, que é comemorado o Dia da Bastilha, muitas pessoas estavam nas ruas comemorando esta data. Exatamente no momento da queima de fogos, é que este caminhão branco que você vê do lado esquerdo do seu vídeo invadiu então o local onde estava esta multidão e atropelou. Foi um atentado de lobo solitário, como a gente viu, especialmente aqui nos Estados Unidos, em San Bernardino, e numa escala diferente em Orlando. E qual é a tua expectativa em relação ao nível de alerta, né? O estado de emergência na França, que ia ser suspenso daqui a alguns dias. Você acha que agora eles mudam de ideia e mantêm esse estado de emergência aí até segunda ordem? Deve manter o estado de emergência na França. A França é o país europeu que é o maior alvo de terrorismo, tirando os países ali na região direta do conflito, ali no Oriente Médio, como a Síria e o Iraque, além da Turquia e do Líbano, a França é o país mais atingido por terrorismo atualmente. Seria o terceiro ataque em larga escala. A gente viu na Bélgica, mas a Alemanha não teve ataque até agora, a Inglaterra também não. Então a França é um alvo claro e a situação está se deteriorando bastante. Isso sem falar em possíveis atentados que os serviços de segurança franceses conseguiram evitar. Então o cenário na França tem se deteriorado bastante. Hoje o país vive sim com risco grande de terrorismo. A qualquer momento pode sim voltar até atentado, o que a gente está vendo agora em Nice. Então a situação na França é bem delicada, sem dúvida alguma. E não dá pra gente ser ingênuo e achar que não vai ter um custo político isso, né, Guga? Aí nas próximas eleições, quer dizer, a gente já veio acompanhando aí crescimento da extrema-direita, Frente Nacional, Le Pen, aquela coisa toda, e porque a tendência é a gente ver um endurecimento de discurso aí. A cada atentado que acontece, isso dá munição para esse endurecimento de discurso nacionalista, xenófobo, etc e tal, né? Exato, Leila. Vai ser o grande tema em debate na eleição francesa. Não tem como evitar, os franceses vão se focar nessa questão, como nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, que o país fica traumatizado por esses atentados. O partido, a Front National, a Frente Nacional da Marine Le Pen,
tem um discurso mais duro e que tem crescido visivelmente depois desses episódios. O presidente francês, Hollande, está impopular não só pela questão de segurança, mas por outros motivos. Na verdade, depois de Charlie Hebdo, ele até chegou a crescer. A forma como ele lidou naquela ocasião fez a popularidade dele crescer, mas ele está extremamente impopular. O Sarkozy também com dificuldade. Então você tem razão. Isso dentro da França pode fortalecer, sim, a extrema-direita, Marine Le Pen, da Front National. Não se sabe se até o ponto de ela ser eleita presidente da França, mas certamente esse vai ser, provavelmente, o grande debate nas eleições francesas no ano que vem. Guga, obrigada, viu? Logo mais a gente volta a se falar. Vou voltar a conversar com a Lúcia Miesel, que está desde cedo com a gente aqui, a Lúcia Miesel falando ao vivo de Paris. Lúcia, vamos voltar a falar do caminhão. Lembrando que, num primeiro momento, a gente não sabia se era um caminhão propriamente ou uma caminhonete, porque a palavra caminhão, né, como você mesmo disse em francês, ela pode significar van, caminhonete ou um caminhão propriamente dito. Aí a gente